Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de história. E hoje a nossa aula de história do Ceará e história, será uma só. Vamos utilizar apenas o livro de história do Ceará, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é a abolição da escravatura. É a abolição da escravidão. Que no Brasil foi um processo, apesar de toda a luta, foi um processo lento, gradual, de certo modo, controlado pelos proprietários de escravos. O fim da escravidão, o fim da escravatura, como nós chamamos, começou em 1850, deu início em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro e autorizava a expulsão dos comerciantes de escravos do país. O movimento abolicionista, a partir de 1850, ganhou força e conseguiu o apoio de vários setores da sociedade brasileira. Intelectuais, jornalistas, militares, artistas, estudantes e políticos, que organizaram vários movimentos, vários manifestos em prol da liberdade dos cativos, em prol da liberdade dos negros. E as principais leis promulgadas no Brasil em prol disso foi a Lei do Ventre Livre, de 1871, que estabelecia que todas as crianças, filhas de escravos, nascidas no Brasil a partir daquela data, seriam livres, seriam consideradas livres. A outra lei foi a Lei dos Sexagenários, de 1855. Declarava livre todos os escravos com mais de 65 anos. Todos os escravos com mais de 65 anos. Na verdade, essas leis apenas serviram para os senhores donos de escravos, ganharem tempo, adiando assim ao máximo a abolição dos negros. Isso tudo ocorria no Brasil e no Ceará. Podemos dizer que a abolição começou no Ceará. No final do século XIX, organizou-se no Ceará uma grande campanha anti-escravista. E o movimento abolicionista aqui no Ceará ganhou força a partir de 1880, com o aparecimento da Sociedade Libertadora Cearense, que pressionavam pelo fim da escravidão. A ação desses abolicionistas, que tinham pessoas de várias classes e categorias sociais, juntou-se à coragem dos jangadeiros de Fortaleza e em 1881 eles fecharam o porto da cidade ao tráfico negreiro. Então, a partir daquele dia, eles não deixaram mais nenhum escravo entrar em Fortaleza. Esse movimento foi liderado pelo nosso querido Francisco José do Nascimento, Chico da Matilde, chamado de Dragão do Mar. E o slogan desse movimento era: no Ceará não se embarcam mais escravos. Que slogan mais lindo! Esse fato teve uma repercussão internacional e nos rendeu o apelido dado por Joaquim Nabuco de Terra da Luz. Por isso que o nosso estado, o Ceará, é chamado de Terra da Luz, pois foi o primeiro estado a libertar os escravos. Após 3 anos longos de uma luta aberta contra os escravistas e os negreiros, as duas sociedades e os jangadeiros puderam presenciar o raiar do dia 25 de março de 1884, data que assinala o fim da escravidão no Ceará, data que assinala oficialmente o fim da escravidão no Ceará. E isso aconteceu em Acarape, hoje chamado de Redenção, cidade de Redenção, que foi a primeira cidade do Brasil a libertar os seus escravos em janeiro de 1883. E Fortaleza libertou seus escravos em 24 de maio de 1883. Então, já libertaram os escravos antes, mas a data oficial é 25 de março de 1884. E, por fim,
4 anos depois que o Ceará oficializou o fim da escravidão, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, que é a lei que estabelece o fim da escravidão negra no Brasil. Então, é uma história muito importante, uma história importante para o Brasil, para o Ceará, que foi o estado que liderou o fim da escravidão, uma história importante para todos nós cearenses, que nós devemos conhecer e ter orgulho. Agora vocês pausam o vídeo, realizam a atividade que está na agenda, realizam a atividade, vou colocar a correção em seguida, lê o conteúdo por inteiro, que o texto é maior, eu expliquei apenas algumas partes mais importantes, mas é uma história importante de nós conhecermos. Ao desligar o vídeo, tem uma tarefinha extra também do livro. Beijo e até a próxima aula. Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século XVII, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. Sob pressão, inclusive de outros países, como a Inglaterra, Dom Pedro II oficializou a proibição do tráfico interatlântico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. A Guerra do Paraguai também foi fundamental para o abolicionismo no Brasil, já que as tropas incluíam escravos que lutaram com a promessa de receberem em troca a alforria. Depois do conflito, vários intelectuais, escravos libertos e veteranos de guerra criaram as sociedades abolicionistas. Uma figura importante no movimento foi José do Patrocínio, filho de uma escrava alforriada e de um padre. Foi redator do jornal Gazeta de Notícias, onde iniciou uma campanha pró-abolição. Ele fundou a Confederação Abolicionista, que reunia todos os clubes abolicionistas do país. O governo brasileiro, para acalmar os ânimos, instituiu 2 leis. A do ventre livre, em 1871, e a Lei dos Sexagenários, em 1885, que na prática apenas adiaram a abolição sem grandes vantagens para os negros. Foi quando, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e estabeleceu o fim da escravidão. Contudo, o governo imperial não garantiu direitos aos ex-cativos. Sem perspectivas e vivendo na miséria, muitos negros seguiram para os grandes centros urbanos, onde ergueram os chamados bairros africanos, uma das origens das favelas modernas.